Olá, pessoal. Estou aqui hoje com um amigo de profissão que também foi apresentado como um amigo para a vida, depois que nós nos conhecemos, o professor Luiz Lima, que é graduado na UFJF, tem especialização em Direito Público, é procurador do município de Goianá, é professor na Faculdade de Direito da Universo de Juiz de Fora, é professor dos cursos preparatórios para concursos e, além disso, é advogado criminalista no escritório Araújo Lima e Santos. Luiz, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Mais uma vez, eu te agradeço pela oportunidade de trabalharmos juntos, de fazermos algum diálogo público, já que a gente já teve essa experiência em momentos anteriores. Seja muito bem-vindo, Luiz. Ô, Braida, obrigado, meu amigo, pelo convite, agradeço a você, né? Pode saber que não foi nenhuma demagogia quando você me convidou, eu disse que você não me convida, você me intima, né? E eu, com certeza, aceitei esse convite e vamos trocar alguma ideia aí sobre a lei de abuso de autoridade hoje e espero acrescentar na graduação dos nossos discentes da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então vamos lá, Luiz. Lei 13.869 de 2019 é o desafio que se impõe. Exato. Fique à Vamos vontade, tiver dilacerar aí. material para compartilhar. Beleza. Vou tomar a liberdade aqui então, apresentar o slide. É você quem está no comando, Luiz. Opa! Vamos lá, Braida. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos assiste em qualquer horário. Hoje, a convite do professor Ricardo Braida, eu vou tecer aqui alguns comentários sobre a nova lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869 de 2019. E eu coloco aqui para vocês, né, um mini currículo que o professor Braida já adiantou. Aqui também, pessoal, tem o meu Instagram, né, para quem quiser seguir lá. Aqui meu contato pessoal via WhatsApp e o e-mail também, porque espero, né, que a gente utilizando hoje essa benesse da tecnologia, que a gente possa estabelecer conexões e formar aí vínculos e trocar ideias, né? Não só sobre a nova lei de abuso de autoridade, mas sobre o direito penal como um todo. Senhores, muito bem. Eu avanço aqui um pouco, então, o nosso slide, para que a gente passe a tratar da parte geral e alguns principais delitos dessa nova lei, né? Eu não vou aqui, não é minha intenção hoje, esgotar todos os tipos penais trazidos pela nova lei. Eu vou, claro, apontar alguns e, dentro deles, trazer, talvez, aquilo que possa ser uma discussão jurídica mais interessante, né? Até a gente vai comentar alguns detalhes, né, que eu acredito serão polêmicos, se já não são, né, tendo em vista que a gente já vai para 1 ano de vigência da lei. Muito bem. Meus amigos, seguinte, antes de adentrar na parte técnica jurídica, eu quero fazer um comentário de cunho político por detrás da aprovação dessa lei, tá? É inegável que a nova lei de abuso de autoridade ela se deu com um viés político de combate à Lava Jato. Combate talvez seja uma palavra muito forte, mas diria eu críticas à Lava Jato. Críticas essa que hoje a gente sabe que algumas eram devidamente fundamentadas e cabíveis, né? Por mais que se reconheça, até no aspecto sociológico, todos os benefícios da Operação Lava Jato, em aspectos jurídicos, ela não merece exclusivamente aplausos, mas também algumas críticas, né? Senhores, esta lei se deu numa aprovação urgentíssima, com votação simbólica dentro do Congresso Nacional, tá? Isso é para vocês verem como que algumas autoridades, de fato, algumas autoridades políticas agora que eu digo, né? Membros do nosso Congresso, promoveram aqui um esforço hercúleo para que essa lei pudesse ser aprovada a toque de caixa, né? Claro, que fique bem claro, não estou dizendo aqui que os nossos nobres deputados tinham a mais hialina intenção de aprovar uma lei positiva para a nação brasileira. Sei muito bem, sem aqui querer ser ingênuo, que houve, na verdade,
uma vontade política muito forte, até para que não alcançasse determinados grupos de pessoas a nível político no Brasil, né? Só que aí, pessoal, em contrapartida, levantou-se também, ainda em aspecto político, uma discussão de que a nova lei de abuso de autoridade viria para punir práticas legítimas de agentes públicos. Conforme a gente vai ver já na parte técnica jurídica, que eu passo a abordar em seguida, isso é uma ilação, né? Não existe lei que venha a trazer qualquer condenação para aquele que tem uma prática legítima dentro das suas funções. Até porque nós sabemos, existe causa de excludente de ilicitude para aquele que age dentro das suas funções, né? A gente sabe muito bem do exercício regular do direito, a gente sabe muito bem do estrito cumprimento de um dever legal, né? Que é ventilado aí dentro da prática de um servidor público que, porventura, seja acusado de algum abuso, né? E mais do que isso, e agora já mesclando a parte político-social com a parte jurídica, Braga, para afastar qualquer tese malcomunada de que essa lei quer punir os bons combatentes da corrupção, por exemplo, o artigo 1º, parágrafo 2º da nossa lei, trouxe aqui o afastamento, na verdade, né, de qualquer conduta criminosa por interpretação de lei. Braida, por mais que eu e você compartilhemos e comunguemos de alguns entendimentos, duvidosamente nós vamos ter um atendimento alinhado em todo o direito, o que é muito natural, né? O direito é uma ciência, antes de tudo, social e, portanto, acaba por trazer divergência. E vejam aqui, se vocês me permitem a leitura, o artigo 1º, parágrafo 2º da nossa lei. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Ô, Braida, eu sempre digo isso para os nossos alunos, é uma coisa que me preocupa muito, e vai aqui meu recado sincero para os discentes da Universidade Federal de Juiz de Fora: leiam os clássicos jurídicos mesmo. Eu sei que hoje a gente tem doutrinadores modernos do mais alto nível, né? Cito aqui, por exemplo, o próprio Renato Brasileiro, que foi professor dessa casa, né? O Renato é hoje um doutrinador consagradíssimo, mas eu invoco aqui hoje Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, que chegou a defender que jamais poderia ser criminosa a conduta de você interpretar de maneira diversa determinada norma jurídica. O artigo 1º, parágrafo 2º, traz a vedação ao chamado crime de hermenêutica, Braida. É dizer, ninguém pratica crime por interpretar a norma jurídica dentro de um viés razoável, plausível, né? Claro que eu faço a ressalva aqui que não estou defendendo posições teratológicas, evidentemente que não, né? E aqui uma frase muito bacana, extraída das obras completas de Rui Barbosa, volume 23, tomo 3º, página 2280, em que ele discorre, né, sobre o absurdo que seria criminalizar a interpretação hermenêutica. Disse Rui Barbosa: esta hipérbole do absurdo não tem linguagem conhecida. Nasceu entre nós por geração espontânea e, se passar, fará da toga a mais humilde das profissões serviço, estabelecendo para o aplicador judicial das leis uma subalternidade constantemente ameaçada pelos oráculos da ortodoxia cortesã. Braga do céu, por mais que eu me esforce, eu não consigo escrever assim de jeito nenhum, né? É impressionante alguma sensibilidade literária que a gente só consegue extrair realmente das obras clássicas. E por isso que eu deixo aqui um recado sagrado para os nossos alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é para que leiam os clássicos. Realmente, isso traz uma incorporação muito bonita para a nossa formação acadêmica. Pois bem. Pois não, meu amigo. É porque só me trouxe aqui uma reflexão importante, quer dizer, o juiz, o intérprete, enfim, a sociedade como um todo, uma sociedade de intérpretes,
A gente não é um boca de lei, né? O juiz não é o boca de lei, ou seja, eu vou pegar e vou aplicar aquilo que está numa literalidade sem passar por um processo hermenêutico. Conta-se, por exemplo, que o Napoleão, quando criou seu código, famoso código napoleônico, né, base do direito civil para muitos fundamentos, ele ficou horrorizado quando disseram que juízes estavam interpretando o seu código. Veja que exemplo terrível que a gente tem quando não se tem essa liberdade de interpretação. E aí você já vai trazendo o Rui Barbosa e demonstrando como é importante conhecer os clássicos, para que a gente não ache que esse movimento interpretativo é um movimento restrito, né? Mas muito interessante, Luiz, muito interessante. Bom. Perfeito, Brian. Inclusive, eu tive o privilégio de assistir uma palestra sua sobre hermenêutica lá na OAB, né? E realmente, assim, a hermenêutica ela é uma técnica jurídica que tem que ser apreciada dentro da sua tecnicidade. Infelizmente, a gente tem, claro, safado para tudo quanto é gosto, né? Então, assim, claro, lamentavelmente, utiliza-se de técnicas de hermenêutica, de falsas técnicas de hermenêuticas para conseguir defender, às vezes, uma tese ou outra, mas a gente tem que sempre se pautar pela ciência e, portanto, pela técnica, inclusive nas interpretações, né? Perfeito. Pois bem, meus amigos, seguindo aqui, outra coisa que é sempre importante a gente registrar e analisar do ponto de vista jurídico-penal é a análise do bem jurídico tutelado por uma lei, né? E aqui, apesar de larga discussão, eu entendo que maior polêmica não cabe quanto ao fato de que o bem jurídico tutelado pela nova lei de abuso de autoridade é tanto a dignidade da função, das funções públicas, quanto o prestígio das instituições estatais. Afinal de contas, as funções que são exercidas com a legitimidade dessas instituições estatais, elas só se justificam quando aplicadas inteiramente voltada para um ânimo público e não para um ânimo privado particular, né? Ainda que existam, vamos dizer, movimentos pessoais ou isolados, né, de utilização de interesse próprio, não institucionalmente, não servem para isso as nossas funções estatais. Então, a dignidade da função pública e o prestígio das instituições são, acertadamente, os bens jurídicos tutelados por essa lei. O que você vai encontrar sobre discussão, e aqui os doutrinadores têm oscilado realmente um pouco, é se esta lei ela protegeria também outros bens jurídicos. Tá? Eu entendo particularmente que sim. Afinal de contas, Braida, ainda que esta não seja a principal função desta lei, ela acaba por proteger também a liberdade de locomoção, né, quando fala que, por exemplo, né, o crime de você não poder conduzir coercitivamente alguém, né, em casos manifestamente ilegais, ou então a própria intimidade das pessoas quando proíbe o ingresso em domicílio em determinado horário, né, e punibiliza essa conduta. Ainda também entendo que a própria assistência a advogado, que é um direito fundamental, inclusive, diga-se de passagem, é protegida quando ela fala de alguns direitos e prerrogativas advocatícias que podem ser, inclusive, violadas. Concordo, Luiz. Mas, quanto a essa segunda parte, diria eu, vocês vão encontrar algum dissenso na doutrina. Salvo engano, Renato Brasileiro de Lima defende que os bens jurídicos tutelados são todos esses, e, de outro lado, o professor Rogério Greco, que hoje, inclusive, é secretário de Segurança no estado de Minas Gerais, ele vai defender que, como a lei foi criada diretamente para a proteção das instituições públicas, esses outros bens jurídicos eles seriam protegidos por consequência, mas não diretamente pela lei. Pois bem, o parágrafo 1º do artigo 1º, meus amigos, ele traz um dolo especial para a prática dos crimes de abuso de autoridade. Veja que o dolo especial se soma ao dolo genérico, tá? É impossível eu atingir o dolo especial, né? Claro que eu vou ter doutrinadores que não entendem assim, de quem eu ouso discordar,
mas o dolo geral sempre vai ser uma etapa para eu alcançar o dolo específico. Afinal de contas, o dolo geral é vontade e consciência, né? Vontade e consciência da conduta e o pleno conhecimento do resultado. Pois bem, mas aqui ainda nós temos um dolo específico nessa lei, no parágrafo 1º, que fala que, e aqui mais uma vez eu peço vênias para que eu faça a leitura, as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Meus caros, vejam que na ausência desse dolo especial, poderia eu praticar outro crime que não o abuso de autoridade, porque essa lei ela exige esse dolo específico. Inclusive, passando aqui para o próximo slide, eu até anoto uma observação importante, muito bem apontada por Renato Brasileiro de Lima, né? Pessoal, o Renato, inclusive, tem uma obra sobre a nova lei de abuso de autoridade, que eu recomendo que todos leiam, tá? Sou muito fã dos trabalhos do Renato, inclusive, e neste trabalho da lei de abuso de autoridade não foi diferente. Mas aqui uma questão prática interessante, Braida, principalmente para os futuros advogados desta casa de colute. Pessoal, se o promotor de justiça, na hora de descrever os fatos e todas as circunstâncias, por exigência do artigo 41 do Código de Processo Penal, deixa de apontar este elemento subjetivo específico, a denúncia é inepta. Braga, olha que ponto importante, né? Numa resposta escrita à acusação, quer dizer, você não pode deixar de levantar essa questão e se atentar para o fato de que é um tipo penal que exige dolo específico e, portanto, merece que seja descrito como circunstância do fato criminoso, sob pena de inépcia da peça inaugural. Né? Importante esse ponto. Perfeito. E aqui, meus amigos, traço alguns comentários sobre essas elementares do dolo especial: prejudicar outrem, causar prejuízo a terceiro. Né? O benefício de si mesmo ou de terceiro é aquele bem, seja ele, aquela vantagem, seja ela de natureza patrimonial ou não, tá? Aqui não se interpreta restritivamente no sentido de que o benefício teria que ser exclusivamente de cunho patrimonial, tá? O mero capricho seria a obstinação arbitrária sem qualquer propósito, né? Veja que o servidor, quando assim age, ele não está preocupado em promover a segurança pública, né, que seria a função adequada do seu munus, conforme artigo 144 da nossa Constituição. Ao contrário, o servidor ele acaba, por um capricho pessoal, uma vaidade, diria eu, constrangendo alguém sem arrimo legal. E temos ainda a expressão satisfação pessoal, que poderia integrar aqui qualquer sentimento que fosse diferente da finalidade pública, como, por exemplo, uma amizade, um ódio, uma vingança ou mesmo uma inveja. Né? Poderia ser comum também, Braga, uma perseguição política, né? Às vezes ideologia, o que me parece que, lamentavelmente, tem acontecido na história recente desse país. Né? Parece que o Supremo pautou, né, salvo engano, a questão da Lei de Segurança Nacional, e ela, a meu ver, né, e aqui o comentário é técnico, por favor, não estou fazendo comentário de cunho político, a meu ver, a perseguição investigativa tem se dado por razões ideológicas, né? Mas vamos ver o que as nossas instituições vão decidir. O Supremo pautou a DPF, né, para fazer análise da Lei de Segurança Nacional, se ela foi recepcionada ou não. E recentemente, acho que foi agora essa semana, teve uma votação no Congresso Nacional para a revogação da Lei de Segurança Nacional, que entra dentro dessa discussão também, né, Luiz? Quer dizer, a gente viu a alteração da Lei de Abuso de Autoridade, agora o Congresso está se movendo de maneira acelerada para ver se revoga a Lei de Segurança Nacional. Acho que esses contextos têm tudo a ver com a sua introdução, Luiz. Acho que sim, Braga, acho que sim. Eu não duvido que... Bom,
A Lei de Segurança Nacional, o Braida, eu até entendo que eu posso ter ali dispositivos que merecem a recepção, Sim. tá? Mas, assim, o problema talvez seja exatamente o que a lei de abuso de autoridade critica tanto, que é a desvirtuação de institutos para fins privados, né? Então, assim, eu acho que o problema talvez ele está orbitando mais no campo de atuação daquelas autoridades que têm promovido algumas investigações usando como pano de fundo a Lei de Segurança Nacional do que a Lei de Segurança Nacional em si, né? É a minha humilde impressão sobre esse tema, né? A instrumentalização da legislação, né, Luiz? Perfeito, Braga, perfeito, exatamente, exatamente. Me parece que é o que a gente tem presenciado. Mas, enfim. Amigos, trouxe aqui até uma discussão também interessante, me perdoe aqui para voltar no slide anterior, porque é o seguinte, será que é compatível o dolo específico com o dolo eventual? Pois bom, eu sou uma pessoa que, e aí vou até usar a expressão que o Brian acabou de nos brindar com ela aqui, que eu sempre achei que o dolo eventual ele tem sido instrumentalizado, sabe, Brian? Porque o que eu tenho visto aí de pessoas sendo arremetidas para o tribunal do júri por acidentes de trânsito sob a alegação de dolo eventual, então, assim, a nossa legislação de trânsito ela não gera na prática cadeia. Na prática, ela não gera cadeia, né? O que não necessariamente é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Até porque o Código de Trânsito Brasileiro, nos motivos, né, de sua criação, tem lá que a prevenção ela é a principal meta da educação no trânsito. Mas, enfim, então talvez a repreensão não fosse adequada. Mas o que a gente percebe é a desvirtuação do conceito do dolo eventual para fim de alcançar pessoas que, no volante, né, praticaram atos errados, claro, atos atrozes muitas vezes, mas que, a meu ver, jamais mereceriam a roupagem de dolo eventual. E aqui, meus amigos, tem-se aberto essa discussão se é possível falar em dolo específico e dolo eventual. Eu defendo particularmente que não, ok? Eu acredito que eu estou seguindo o entendimento de Rogério Sanches Cunha, salvo engano, tá, pessoal? Não vamos comprometer aqui com a exatidão dessa informação. Acho que o Rogério Sanches Cunha ele fala que é incompatível o dolo eventual com o dolo específico, né? Até porque a eventualidade ela nasce como verdadeira oposição à especificidade, né? Então, assim, não me parece adequado. E aqui eu trago uma leitura de Bittencourt sobre o dolo eventual, que fala, né, que no dolo eventual a gente prevê o resultado como provável ou ao menos como possível, mas apesar de prevê-lo, age aceitando o risco de produzi-lo por considerar mais importante sua ação do que o resultado, né? E Frank também registra aqui de maneira bastante didática que se o agente, faltou um aqui, parece, né? Se o agente diz a si próprio, seja como for, dê no que der, em qualquer caso, não deixe de agir, não deixo de agir, é responsável a título de dolo eventual. Quer dizer, eu costumo até brincar, Braida, o dolo eventual sempre é um tema que causa uma certa polêmica, principalmente por conta das situações de trânsito, em que a pessoa é embriagada, pega o carro, causa a morte de outras pessoas, e aí a gente vê um calor popular muito forte para que essa pessoa responda no tribunal do júri por dolo eventual, né? Mas, assim, eu gosto, e, claro, não estou defendendo, infelizmente, eu até tive uma gafe uma vez, Braida, porque não chega a ser uma gafe, né? Uma situação constrangedora, a verdade é essa. Estava eu defendendo, até de maneira acalorada, a não ocorrência do dolo eventual nesse caso, né? Estava dando aula em cursinho, aula presencial, pré-pandemia, e aí uma menina levantou-se e disse, Braida, mas a minha irmã morreu por causa de um vagabundo que estava bêbado e ele está solto por aí. Né? Ela falou assim, então assim, foi uma coisa muito constrangedora. Então, assim, eu quero deixar registrado que claro, eu estou fazendo uma análise fria da ciência jurídica, né? Eu não sou indiferente à dor de qualquer um de vocês que, porventura, tenha passado por uma situação parecida e respeito, claro, a dor. E sem contar, né, Braga,
que não se exige dos parentes da vítima nenhum tipo de frieza nessas horas, sendo certo que a gente tem que respeitar qualquer dor nesse sentido. Mas, enfim, quanto ao dolo eventual no trânsito, Brian, eu gosto de trazer esse exemplo em especial porque o bêbado, né, que vai pegar o carro, exatamente o que ele não tem é dolo eventual. Exatamente ele tem, a meu sentir, a culpa consciente. Porque, e eu costumo brincar o seguinte, se você fala com esse cara, você tá doido, rapaz, você vai entrar nesse carro, você vai matar alguém, a resposta natural, o cara fala assim, eu bebi, mas eu tô tranquilo, que é exatamente o sentimento de quem crê que nada vai acontecer. Porque se ele pensar, se ele em algum momento pensasse que poderia causar algum mal para alguém, naquele contexto ali, ele dificilmente entraria naquele carro para poder chegar no destino dele, enfim, né? Então, assim, fica aqui uma crítica, inclusive, à má utilização, e aí gostei muito da expressão que você trouxe, a instrumentalização do dolo eventual para tentar punir as pessoas com algum rigor maior. Acho isso uma coisa até muito perigosa, né? Pois bem, meus amigos, a gente avança mais um pouco na nossa lei para identificar agora no artigo 2º os sujeitos ativos da nossa lei. O sujeito ativo, em resumo, é a pessoa que perpetra o tipo penal, a pessoa que avança na execução ou na participação do tipo penal. Meus caros, o artigo 2º, ele traz aqui aquilo que o artigo 327 do Código Penal traz de maneira tão simplória, né? A gente vê também a própria lei de improbidade administrativa, 8429, que acho que também no seu artigo 2º, se não me falha a memória, define também agente público para fins daquela lei. Mas o que eu acho interessante, Brian, aqui é que o artigo 327, de maneira tão simples, ele consegue abordar todo esse artigão aqui do artigo 2º, porque ele vira e fala, né? Até utiliza uma expressão vetusta, né, já ultrapassada, funcionário público, que não é tecnicamente adequada hoje, para falar que é funcionário público todo aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que de maneira transitória ou sem remuneração. Ponto. Né? Aqui, até pela evolução das instituições, né, de 1940, que é quando foi feito o Código Penal, para hoje em dia, né, para 2019, a gente tem aqui a inclusão de várias expressões, mas eu entendo que o 327 não seria suficiente, mas, de toda forma, sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, meus amigos, é qualquer agente público, e aqui, me valendo do direito administrativo, Braida, agente público é o sentido mais amplo da palavra, que engloba todo aquele que tenha vínculo direto ou indireto com a administração, né? Mas depois a nossa lei vai afunilando exatamente para deixar seguro que ninguém fica de fora. Servidor ou não, opa, apaguei aqui. Servidor ou não, né? Servidor já seria a pessoa com vínculo efetivo, né, com a administração. Da administração direta, quer dizer, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e indireta, quer dizer, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista ou empresas públicas, né, de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, municípios e território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares, ou pessoas a eles equiparados, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Judiciário, membros do MP, membros dos tribunais ou conselhos de contas. O Braida, é claro que é difícil na prática isso acontecer, mas me chama a atenção que aqui não constaram isoladamente, ou pelo menos em especial nos incisos, os membros da Defensoria Pública. Né? É claro que na prática seria muito difícil, mas eu não tenho dúvida que o membro da Defensoria Pública ele seria, em tese, enquadrado no artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade. Agora, se vai praticar algum tipo penal, acho pouco provável. Né? Eu digo isso, Braida, porque eu já vi colegas defensores atuando como assistente de acusação. Tá? Então, assim, eu tenho colegas que acham que é inconstitucional essa prática, né? Mas, assim, eu sei que em muitos estados acontece a atuação de defensores públicos como assistentes de acusação. Enfim,
os defensores aí podem, né, candidatos a defensores podem nos falar com mais propriedade sobre isso. O que você acha sobre isso, Brian? De todo modo, é um rol exemplificativo, né? E que nesse rol exemplificativo acho que quiseram deixar demarcado alguns dos agentes públicos que responderiam. E a Defensoria não foi a primeira instituição que passou na cabeça do legislador. Por essa dificuldade mesmo de conseguir, às vezes, visualizar algum ato que pudesse, assim, de pronto, ou pelo menos de maneira rotineira, que pudesse denotar algum abuso de autoridade. Então, por isso, acho que ficou fora. Mas, sendo um rol exemplificativo, como você já tinha até demonstrado, quer dizer, é um agente público que pode, às vezes, praticar uma dessas ações, e aí a gente vai conhecer os tipos penais para a gente ver quando que poderia se adequar. Exato. Pessoal, então, o parágrafo único arremata, né, para você ver assim que só para não deixar, de fato, só para não deixar sobre o ponto que você fala, se a Defensoria pode atuar como assistente de acusação, a gente pode estar no campo da interpretação, a gente pode estar no campo da hermenêutica. A discussão se é inconstitucional ou se é possível essa atuação também entenderia a primeiro plano de que não seria possível a atuação enquanto assistente de acusação. Entretanto, como se encontra em um campo hermenêutico, aí eu vou voltar lá na sua lição inicial da legislação, né? Então, uma possibilidade interpretativa que aí eu acho que deve ser discutida mais a fundo. Eu acho também. Tem colegas que peticionam no sentido de que é inconstitucional essa atuação e não fazem. Agora, tem colegas também que não se incomodam, né? Tem alguns colegas que eu conheço que não se incomodam. Pois bem, é polêmico, a discussão é polêmica. Meus amigos, só para arrematar aqui o parágrafo único, e aí, né, deixando claro que de fato é um rol exemplificativo, o parágrafo único fala que reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangido pelo caput deste artigo. Então, percebam que, ainda que precário o vínculo com o administrador, ou com a administração, melhor dizendo, a pessoa pode, sim, ocupar a condição de agente público para os fins desta lei. Tá? E aqui, pessoal, uma pergunta quase que automática, né? O particular poderia praticar o crime de abuso de autoridade? Meus amigos, bom, lembrando aqui de regras básicas do direito penal, nosso artigo 30 do Código Penal fala que as elementares do crime se comunicam, né? Até uma redação que começa a contrário senso, tá? Uma redação começa falando que as circunstâncias não se comunicam, salvo os elementares, né? Bom, eu não tenho dúvida que a condição de agente público é elementar do crime de abuso de autoridade. Logo, aquele que atua em conjunto, um particular que atue em conjunto com um agente público, eu não tenho dúvida que ele pode, sim, ser acusado da prática dos crimes da Lei 13.869, tá? Agora, é necessário, evidentemente, sob pena de indesejada responsabilização objetiva, que a pessoa conheça a condição de agente público daquele com quem ela trabalha, né? E aqui, pessoal, caso seja desconhecida a condição, eu acredito que o agente acaba por cair aí nas iras do artigo 29, parágrafo 2º, né? Que fala para nós que se algum dos concorrentes quis praticar crime menos grave, aplica-se a pena deste, que pode ser aumentada até metade, se era previsível o resultado mais grave. Joia? O nosso Código Penal, ele traz isso no artigo 29, parágrafo 2º, tá? Eu até tentei abrir aqui, mas aí some, né? É o famoso desvio subjetivo de conduta. Perfeito. O desvio subjetivo de conduta. Beleza? Meus amigos, avançando mais um pouco, vamos falar agora do sujeito passivo da lei de abuso de autoridade. Quem é vítima da lei, dos crimes praticados na lei de abuso de autoridade? Aqui, a gente vai ter até uma certa coincidência com aquilo que já foi falado na proteção dos bens jurídicos, né? Porque se eu entendo que tão somente o bem jurídico protegido e prestigiado são as instituições e a função pública, a dignidade da função pública,
eu teria o Estado, né, ou a própria administração apenas como sujeitos passivos. Agora, se eu entendo que outros direitos também são tutelados e protegidos por essa lei, como a própria liberdade ambulatorial, né, aí é claro que a pessoa física também que seja atingida pelo abuso pode ser tida como vítima nesses casos, né? Pessoal, e aqui tem uma discussão muito interessante, né? Se o Estado ele pode ser sujeito passivo imediato e também mediato, né? Bom, eu não tenho dúvida aqui de que o Estado ele é sujeito passivo, nesse caso, imediato. Mas a discussão que a gente vê nos crimes de modo geral é que, como a segurança pública é um dever estatal, né? O artigo 144 da nossa Constituição deixa isso bem claro. Será que em todo crime que acontece, o Estado também não seria vítima, pelo menos indiretamente, ou de forma mediata? Se eu interpretar assim, na lei de abuso de autoridade, eu teria o Estado como sujeito passivo imediato, no momento em que as instituições públicas são ofendidas com a prática do abuso de autoridade, e, ao mesmo tempo, o Estado que pecou no seu dever de segurança pública também sofreria de modo imediato as consequências desse crime. E aqui, Braida, a gente sabe, essas discussões se aprofundam muito no campo da criminologia em especial, né, que permite que seja trazido, inclusive, se for o caso, uma atenuante nominada por força do artigo 66 do Código Penal, que hoje já é bem consubstanciada, em especial na teoria da co-culpabilidade, né? Mas eu tenho visto a criminologia levantar outras causas inominadas de atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, né? Pois bem. Interessante. Amigos, pois não, Brian? Não, interessante, interessantíssimo. Sim. Amigos, avançando mais um pouco. E aí, Brian, fique bem à vontade para me interromper aqui, para fazer blocos aí, conforme você quiser, tá? Claro, porque a gente vai falando, né? E o tempo vai nos consumir. Amigos, competência para julgamento dos crimes de abuso de autoridade, né? Muito bem. Primeiro, eu chamo a atenção para o fato de que, a priori, não existe regra que desloque o abuso de autoridade por si só para nenhuma justiça especializada. E nós sabemos que a justiça estadual ela tem competência residual, quer dizer, a ausência de norma específica, eu migro o julgamento das demandas para a justiça estadual, né? E para isso, senhores, muito importante, né, a consulta imediata que se deve fazer nesse tipo de questionamento é no artigo 109 da nossa Constituição, que traz especialmente as competências da Justiça Federal, tá? Pois bem, e sobre a Justiça Federal, eu trago aqui a súmula 147 do STJ, tá? Que fala para nós o seguinte: compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. Então, veja, né? Conforme eu disse, a regra geral é de justiça estadual. Mas é claro, se eu estou analisando um crime praticado, eventualmente, contra algum funcionário público federal, ok? Eu poderia ter o deslocamento para a Justiça Federal, né? E outra questão interessante também, que merece ser trazida para vocês, é que compete à Justiça Federal processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, tá joia? Sem o deslocamento, sem o desmembramento dos autos, conforme artigo 78, 2A do CPP. Então, pessoal, eu até poderia também, né, ter um deslocamento de competência em razão da conexão de crimes da Justiça Federal com crimes da Justiça Estadual. Ô, Braida, eu lembro uma coisa, na época que eu era aluno da Universidade Federal de Juiz de Fora, uma coisa que chamou muita atenção da gente na época, que ficou muito didático assim, e muito materializado, né, para nós, foi que o núcleo de prática, quando ainda era ali antes de ser na Independência agora, era onde ali? Ensino Independência? Não, antes de ser na Independência. Antes de ser ali do lado do PROCON.
Isso. Eu não vou saber onde que era a rua anterior, não. Era uma Luiz. ruazinha ali do centro e tudo, e era uma casa bem humilde e tal. E eu lembro que lá foi assaltado. E aí, chamou a atenção da gente assim, que foi a Polícia Federal lá. Tipo assim, pô, não veio da Polícia Civil, veio a Polícia Federal, né? Meu Deus. Aí a gente meio que falou assim: ah, rapaz, é uma autarquia federal, a competência investigativa é da Polícia Federal e tal. Mas assim, chamou atenção a diferença, né, para nós na época. Mas vejam que é uma das hipóteses elencadas no artigo 109 da nossa Constituição. Pois bem, pessoal, outro ponto muito importante que eu quero abordar com vocês aqui é quanto à justiça militar da União, né, ou dos estados. Né? Por quê? Porque até 2017, tá, justiça militar só julgava os crimes previstos no Código Penal Militar. Ok? Até 2017, até antes da vigência da Lei 13.491 de 2017, a Justiça Militar só julgava crimes previstos no Código Penal Militar, fossem eles crimes militares próprios ou impróprios. Porque, conforme vocês sabem, crime militar próprio é aquele que pode ser praticado exclusivamente por aquele que ostenta a condição de militar, tendo previsão exclusiva no Código Penal Militar. Né? É o que acontece, por exemplo, com um crime de deserção. Lá do outro, existem os crimes militares impróprios, que, a despeito de ter previsão no Código Penal Militar, também admite previsão em ordenamentos ordinários, como o Código Penal Militar traz o crime de homicídio, que também é trazido no crime, como crime no Código Penal comum. Então, quer dizer, só era julgado na Justiça Militar crime previsto no Código Penal Militar. Depois dessa lei, passou-se a admitir o julgamento de crimes previstos em legislação extravagante, desde que praticados por militar no âmbito respectivo, de acordo com o artigo 9º do Código Castrense. O Código Castrense é o Código Militar, né, meus amigos? Enfim, e por conta disso, a súmula 172 do STJ está revogada, ok? Tacitamente revogada, porque, salvo engano, ela perdura nos anais do STJ, toda vez que você acessa o site aí, por exemplo, né? O que ela rezava? Reza ainda, né? Compete à justiça comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Senhores, hoje isso não se aplica, tendo em vista a Lei 13.491, tá? Mais uma vez, fica a recomendação da obra do Renato Brasileiro de Lima, que, por ser hoje promotor militar, tece algumas críticas a essa legislação, defendendo, inclusive, a inconstitucionalidade formal dessa lei. Pois bem, quero abordar com vocês aqui ainda, dentro do tema da competência, um precedente recente e rico do STJ quanto à competência em razão da prerrogativa de função no Brasil, que é a ação penal 937, onde, numa questão de ordem, ficou definido ali o âmbito de competência em razão da função, tá? Pessoal, claro que essa questão de competência em razão da função, ela no Brasil sempre teve uma verdadeira guerra interna, uma política, porque ora buscava-se a impunidade com isso, ora isso era revogado, enfim. Então, aqui tem um pequeno histórico para passar para vocês. O Supremo tinha criado a súmula 394, tá? Que falava o seguinte, cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Aqui a gente tinha a regra da perpetuidade da jurisdição, né? Não importa se você está no cargo mais ou não, praticou no exercício do cargo, vai ser julgado pela corte respectiva em razão da sua função. Depois veio a Lei 10.628, tá? Essa súmula 394 depois foi cancelada, o Supremo mudou o seu entendimento, né? Mas aí o legislador, tentando ativar essa situação novamente, fez a Lei 10.628, tá? Que, na prática, queria reavivar a súmula 394 para garantir uma perpetuação na competência, né?
Pois bem, pessoal, e a despeito de tanta polêmica, na ação penal 937, o Supremo decidiu aqui que só há a questão da competência em razão da função, tá? A chamada aí competência por prerrogativa de função, né? Como alguns gostam de dizer, se eu tiver uma concomitância que seja temporal e temática. Ou seja, enquanto eu sou funcionário público ou agente público que goza de alguma função, eu sou julgado na corte que aquela função me permite ser julgado. Agora, se eu saio da função, exemplo, um deputado que não é reeleito, automaticamente eu vou perder essa prerrogativa de foro e vou ter o meu processo deslocado para a instância ordinária, tá? E esse precedente foi muito importante porque fixou, inclusive, a preclusão para a ocorrência de eventual deslocamento com base na regra da contemporaneidade, tá? Meus amigos, com o término da instrução, a partir do momento em que o juiz vira e fala o seguinte, ó, dê-se vista às partes para apresentação de memoriais. Dali para frente, a sua competência não muda mais, beleza? Já pensou? Exemplo, o Supremo instrui um processo todinho, né? E aí depois que o Supremo instruiu, volta o processo para a primeira instância, né? Aí às vezes o rito é diferente por causa de regimento interno, aí vai falar que aquela prova é nula e não vai valer nada, né? Então, se houver o encerramento da instrução, a gente volta para a regra da perpetuatio jurisdictionis, tá joia? Quer dizer, fica ali perpetuada a jurisdição. Mas acho bastante razoável essa posição, tá? Acho bastante razoável e diria para vocês que vi um certo acerto aqui nessa questão de ordem. O que me chamou a atenção é que poucos meses depois dessa decisão, houve alguma contrariedade a esse precedente no caso do Flávio Bolsonaro. O caso do Flávio Bolsonaro, ele estava para ser debatido, e aí o Flávio é senador, né? Portanto, não ocupa o cargo que ocupava à época das supostas rachadinhas, né? Então, ele teria que ser julgado na condição de quem praticou rachadinha como deputado estadual, né? E aí o TJ Rio aceitou a denúncia contra ele, ignorando completamente esse precedente do STF, o que na época pegou até um pouco muita gente de surpresa, assim. Auri Lopes Júnior desceu a lenha, né, no TJ Rio à época e realmente, assim, contrariou frontalmente um precedente. Utilizou a ideia ainda de um princípio da atualidade da função à moda antiga. E aí também tem uma questão, quer dizer, essa decisão do Supremo se deu em ação penal. E aí a discussão se ela tem uma eficácia erga omnes e, portanto, se as demais instâncias são obrigadas a seguir essa decisão do Supremo. Essa é uma discussão constitucional muito contemporânea, né? Sobre a possibilidade de uma abstrativização dessas decisões e o alcance, né? Então, o STJ acabou firmando, o TJ do Rio acabou firmando a sua própria posição. Pois é. Brian, em tese, é plenamente possível. Né, assim, eu digo o seguinte, a rigor, se isso foi feito incidentalmente numa ação penal, não há que se falar em obrigatoriedade de ser seguido por outros tribunais, a princípio, né? Uhum. Ainda mais da maneira como foi exarada essa decisão. Mas, assim, que realmente chamou um pouco a atenção, chamou. Mas, enfim, sim. Aí já entra num campo que eu vou começar a dar opinião pessoal, que não é minha intenção aqui com vocês hoje, né? Pois bem, senhores, e a ação penal nos crimes de abuso de autoridade? Pessoal, Luiz, pois não. Bom, vamos fazer o intervalo do bloco e aí a gente retorna na ação penal? Com certeza. Até já. A gente retorna.